Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cultura Goiana. Nesta aula, iremos fazer a correção das nossas últimas atividades, correto? Então, pegue o seu caderno no último exercício que eu passei para vocês e vamos fazer a correção. Bom, alunos, a primeira questão é a seguinte pergunta: o que estimulou os bandeirantes paulistas a ocuparem o centro-oeste brasileiro? A letra A busca de riquezas minerais. B. Bartolomeu Bueno da Silva, sertanista protetor dos índios, foi o primeiro branco a chegar a Goiás. Letra C. A alta representatividade dos indígenas na demografia goiana. Letra D. A Igreja Católica e a coroa portuguesa apoiaram as guerras de extermínio movidas contra os indígenas em Goiás. E letra E. Era boa para plantio de cana-de-açúcar. Bom, alunos, acredito eu que vocês já responderam essas questões, né? E o que a gente tem que analisar nessa questão, qual foi o estímulo que levou os bandeirantes paulistas a ocupar o centro-oeste brasileiro aqui. A resposta correta para que você que marcou a questão, a letra A, é a opção correta, a busca de riquezas minerais. Justamente porque os bandeirantes, dentre outras missões, eles buscaram que riquezas que pudessem aí ser explorados no território nacional. E tendo encontrado ouro e pedras preciosas, principalmente nas regiões de Minas Gerais e Goiás, e em menos quantidade em São Paulo. Foi por isso que eles procuraram principalmente a explorar essas regiões, correto? Principalmente aqui do nosso estado de Goiás. Então, a número 1, alternativa correta, letra A. Número 2. Sobre a população negra em Goiás é correto afirmar. Letra A. O trabalho escravo não foi utilizado na mineração, pois os proprietários das minas temiam que os negros roubassem o ouro garimpado. Letra B. A única manifestação cultural genuinamente negra em Goiás é o espetáculo das cavalhadas em Pirenópolis. Letra C. Os remanescentes de quilombos em Goiás, como o dos Calungas, significaram a resistência dos negros à escravidão. E letra D. Em Goiás, a escravidão negra no século XVIII foi substituída pela escravidão indígena, uma vez que o índio adaptava-se melhor ao trabalho agrícola. E letra I. Era minoria no estado e não precisavam trabalhar tanto. Para você que marcou a letra E, a opção está correta, justamente porque neste período, principalmente, a gente entende que não que seja minoria em todo o Brasil, mas aqui no estado de Goiás, né, pouca parcela da população negra estava inserida aqui, justamente porque a gente vê muito o lado do trabalho aí, escravo, principalmente aí nas regiões onde tinha bastante portos brasileiros, como o estado de São Paulo, Salvador e etc. Então aqui a letra correta é a E, era minoria no estado e não precisava trabalhar tanto. Número 3. É uma questão que é uma interpretação de uma música. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando e a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir para ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Góes e Bemonte, Saudade da Minha Terra, os autores. O texto acima é uma representação do desejo de voltar para o campo. Sobre essa temática, levando em consideração o estado de Goiás, é correto afirmar. Vamos às questões. Letra A. O êxodo rural, fenômeno de que trata o texto, teve em Goiás nos anos de 1930 os seus maiores fluxos. Letra B.
O entorno de Goiânia teve sua população diminuída por causa da forte migração populacional para o meio rural. Letra C. As políticas agrárias implantadas durante os governos militares em Goiás proporcionaram a posse da terra, conduzindo o trabalhador ao campo. Letra D. O poema demonstra que, apesar de migrar para a cidade, o homem do campo ainda revela desejos de retorno à área rural. E letra E. A música não tem nada com o estado de Goiás. Então, vamos analisar agora cada questão. A número 3, se você então marcou a letra D, que diz: o poema demonstra que, apesar de migrar para a cidade, o homem do campo ainda revela desejos de retorno para a área rural. É o que a própria música diz, né? Então, ele tem esse desejo de voltar novamente para o campo, né? O desejo de voltar para o campo, né? Então, é a letra D, é a alternativa correta. Vamos para a questão número 4. Sobre a mudança da capital do estado de Goiás, marque a proposição incorreta. Letra A. Em 1988, o norte de Goiás foi desmembrado, formando o estado de Pernambuco. Letra B. A ideia da mudança da capital surgiu no século XVIII e foi consolidada apenas no século XX. C. Pedro Ludovico Teixeira mudou a capital do estado com o apoio de Getúlio Vargas. D. A mudança da capital teve sua consolidação no ano de 1930, durante o governo de Pedro Ludovico Teixeira. E. A mudança ocorreu por causa do clima frio próximo ao estado de Tocantins. Essa questão, gente, está analisando sobre a mudança da capital do estado de Goiás. Então, é para marcar a proposição incorreta. Se você marcou a proposição letra A incorreta, é a correta. Por quê? Porque em 1988 o norte do Goiás ele foi desmembrado, sim, mas não formou o estado do Pernambuco, e sim formou o estado do Tocantins. Correto? Vamos então para a questão número 5. Com a independência iniciou-se a passagem da ordem colonial à nacional. O grito do Ipiranga ecoou principalmente nas regiões centrais, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Mas o Brasil era um continente formado por inúmeras ilhas cercadas pelos desejos de afirmação de uma nova nacionalidade. Acerca da vida econômica e social do Brasil, no contexto da independência, é correto afirmar. Então, essa questão, gente, se você marcou a questão, a alternativa letra A, ela está correta. O que é o certo? Qual é a alternativa correta? A letra A. Vamos lá nela. Olha só. Especialmente sensível em Goiás, reação do Norte que, se julgando injustiçado pela falta de assistência governamental, proclamou sua separação do Sul, e em 1744 a região antes pertencente ao estado de São Paulo foi separada e levada à categoria de província. Então, esta é a alternativa correta. Ok? Número 6. A cidade de Pirenópolis tem na Festa do Divino uma das principais atrações na relação entre festa e cultura pirinopolina. Então, destaca-se. O que se destaca-se nessa festa religiosa do Divino Espírito Santo? Letra, se você marcou a letra A, ela está correta. Destaca-se a preservação de uma tradição cultural recriada nos festejos que atraem turistas de todas as partes do Brasil, que foi, né, aí praticamente, e que é e continua sendo uma das maiores tradições populares aqui do estado de Goiás. Correto? Número 7. A formação econômica social de Goiás decorreu da descoberta das minas, que provocaram um grande influxo populacional para a região. Nos idos da década de 1770,
No entanto, já se percebia a diminuição de seu ritmo de produção e... Então, essa número 7 aqui, se você marcou a questão letra D, ela está correta. O que diz a questão? Olha só, eu vou repetir o último verso aqui da questão. Já se percebia a diminuição de seu ritmo de produção e a queda dos rendimentos dos minérios que, na falta de outra atividade rentável, permaneceram na dura lida de lavrar a terra em busca de ouro. Ok? Então, neste período aqui foi muito importante a busca por essas pedras preciosas, principalmente o ouro. A número 8, que é a nossa última questão, ela diz o seguinte: o brilho e a escassez do metal precioso são marcas de nascença do mundo goiano entre os séculos 18 e 19, que lentamente foram apagadas pelos rastros das boiadas e pelos trilhos dos trens. Nesse longo processo de formação, destaca-se o seguinte fator: se você marcou a letra B, a pecuária desenvolveu-se de forma extensiva e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos animais para os mercados consumidores, você acertou. Então, esta número 8 é a letra B, a correta, certo? Justamente porque, inclusive, se vocês analisassem lá na questão, o brilho e a escassez do metal precioso, onde são marcas de nascença do mundo goiano, entre os séculos 18 e 19, que lentamente foram apagadas pelos rastros das boiadas, né? Então, estes rastros das boiadas já nos diz o quê? Já nos diz que aqui desenvolveu-se a pecuária, assim que o brilho e a escassez do metal precioso foi apagado, foi acabando. Então, a pecuária, durante esse período aqui, entre principalmente os séculos 18 e 19, ela afloresceu aqui no nosso estado, correto? Bom, alunos, nós terminamos aí a correção dessas atividades.